Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Então, eu sou o professor Josué Júnior e vou estar com vocês por alguns meses no CEF 120. Como vocês sabem, eu sou professor de artes. Isso quer dizer que nós vamos falar muito de artes. A minha formação é em artes cênicas, as artes do teatro, as artes da interpretação. Mas para a gente falar disso, a gente precisa falar de outras coisas. E são elas que eu quero explicar para vocês calmamente. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é arte. Depois que a gente entende que a arte é uma das maneiras de expressar a vida do ser humano, a gente começa a ver que ela é a representação da nossa vida. Calma lá. Bom, nós moramos no Distrito Federal. O Distrito Federal tem Brasília, que é a capital. E em Brasília a gente tem muita curiosidade para falar. Mas antes eu quero que a gente reflita sobre a arquitetura e o que faz uma cidade se transformar numa cidade-arte. O Rio de Janeiro é conhecido pelos seus pontos turísticos e por paisagens belíssimas. É claro que se a gente fala do Rio de Janeiro, a gente pensa nas praias, nas favelas, no Cristo Redentor e no Pão de Açúcar. Na Bahia, por exemplo, o estilo de arquitetura já é diferente. Ele é um pouco parecido com o estilo colonial de Portugal. A Bahia também tem suas belezas naturais, e são muitas. Praias e muitas cidades incríveis. Agora para pensar comigo. O Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Salvador, lá na Bahia, por exemplo, tem o Elevador Lacerda, que é muito tradicional, o Mercado Central e o Pelourinho. Todo mundo já viu pelo menos uma vez na televisão as imagens do Pelourinho, que faz parte do centro histórico da cidade. Sem contar, claro, nos faróis. Tem o farol de Itapuã, que é muito famoso, e o Farol da Barra. É lá que acontecem muitas apresentações de carnaval. Mas e Brasília? Por que Brasília é conhecida como uma cidade-arte? Bom, se a gente olhar Brasília de cima, a gente vai ver que os traços e as linhas dela são muito equilibrados. Há traços retos e traços redondos, sem contar no nosso pôr do sol. Dizem que o de Brasília é um dos mais bonitos do mundo. Brasília, como você pode ver aí na imagem da Esplanada dos Ministérios, é construída para impressionar. Os edifícios são modernos e aqui é um lugar plano, ou seja, o plano piloto fica exatamente no centro da capital. Perto dele tem o Parque da Cidade e tem o Lago Paranoá. Brasília foi construída totalmente em cima do cerrado, e essa construção fez com que traços retos e linhas curvas fizessem parte da paisagem. Aí você vê, por exemplo, o Lago Paranoá. Você sabia que, na verdade, ele não é totalmente artificial? É a junção de 6 rios diferentes que, depois de unidos, se transformaram no lago. Brasília é realmente impressionante. As imagens das construções, a arquitetura e os pontos históricos são conhecidos em todo o país. As construções do eixo monumental chamam a atenção dos turistas. O ginásio Nilson Nelson e o estádio de futebol Mané Garrincha são construções que fazem de Brasília um lugar bem peculiar. Esses 6 rios transformaram o lago, que serve tanto para abastecimento de água da nossa região, quanto para diversão e lazer. Sem contar que Brasília é muito seca, e sem o Lago Paranoá, a gente sofreria muito com a falta de umidade. Na Esplanada dos Ministérios também tem o Museu da República e o símbolo maior da política, o Congresso Nacional, um edifício em forma de H que divide a Câmara e o Senado Federal. Além do Lago Paranoá, tem o Cruzeiro, tem o Cerrado, que faz parte da nossa vegetação nativa, e as curvas das construções mais importantes, como o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto. No Lago Paranoá é possível se divertir aos finais de semana, e você sabe que não precisa pagar para entrar? Brasília é conhecida como cidade-arte justamente por suas construções serem feitas por artistas e arquitetos de renome. Basta chegar no nosso aeroporto. Assim que o turista chega, ele já dá de cara com os azulejos de Atos Bucão. As construções de Brasília são muito peculiares.
Se um parente seu de outro estado chega a Brasília, ele vai estranhar o jeito que a gente vive, como a gente pega ônibus, como as ruas são distribuídas. E é claro, nós, como brasilienses, adoramos coisas daqui, como o pastel da Viçosa. Os traços e as linhas de Brasília se destacam em meio à paisagem. Você vê que nas construções mais antigas, cobogós, que são esses quadradinhos nos prédios, dão uma característica especial à cidade. Os monumentos são muitos: a Catedral Metropolitana, o Santuário Dom Bosco, o Templo da Boa Vontade. Essa brincadeira entre as linhas retas e linhas curvas são a cara de Brasília. Aí você vê a Praça dos Três Poderes. Tomara que esse período de pandemia acabe logo, para a gente poder ver de perto a beleza da nossa capital, uma das mais arborizadas do Brasil. Falando em árvore, os nossos ipês são inesquecíveis. Agora um pouco das imagens de Brasília para você apreciar. Esse aí é o Cruzeiro, que fica na cidade de mesmo nome. Entende agora por que Brasília é uma cidade-arte? Tem o Memorial JK, tem a Torre de TV, a Praça das Fontes e esse sol belíssimo. E bem longe de Brasília, a mais ou menos 35 quilômetros, uma cidade nova que surgiu em 1989, Samambaia. Quando Samambaia foi construída, a ideia é que as invasões de Taguatinga e de Ceilândia fossem diminuídas. Para isso foi criada uma nova cidade. O projeto de Samambaia começou em 1986, mas só em 1989 aqui se transformou numa região administrativa. Na imagem, você vê a cidade à noite, perto do metrô da 302. Esses prédios aí no fundo são conhecidos como o condomínio Show de Morar. Olha, eu vim para Samambaia em 1990, há exatamente 30 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Se você também viveu esse período ou tem parentes que viveram esse período, com certeza já escutou muitas histórias sobre a nossa cidade. Mas espera aí, rapidão. Se o Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor, se Salvador tem o Farol da Barra, o que Brasília tem que a gente poderia dizer como símbolo dela? O Congresso Nacional, tem também o Memorial JK, a Catedral, a Torre de TV, a Ponte JK e outros espaços turísticos ou arquitetônicos que fazem parte da cidade. E Samambaia? Será que Samambaia tem alguma coisa que seja característica dela? Olha aí. Quando gravamos as matérias do Parceiro do DF, algumas pessoas estranham esses nomes de Samambaia aqui atrás, acham curioso esses blocos de pedra. Entrando em Taguatinga, vemos uma ave branca que representa a cidade. No recanto são as emas. E em Samambaia não daria para colocar plantas de verdade. Então foram distribuídas por várias entradas e saídas da cidade letras de concreto que mudam de cor de acordo com os anos. Na época da Copa do Mundo, por exemplo, elas ficam verde, amarelo. A cidade tem 3 acessos principais. Um é esse, próximo à BR-060 e faz ligação com o setor de mansões. Este outro aqui fica próximo à DF-180, acesso para o setor de chácaras, veredas e as quadras 800 e 1000. Este aqui talvez seja o mais conhecido. Fica na descida para a QNL, próximo ao Hospital de Samambaia. Aí você olha de longe e pensa que só é um nome de concreto. Mas aí que tá. Em todos esses balões e acessos a Samambaia, existem obras de artistas daqui, que cederam seus trabalhos para deixar a cidade mais bonita. Pois é, essas esculturas, que hoje estão um pouco enferrujadas, sem cuidado, foram feitas por um artista de Samambaia chamado Elton Scartazini. Ele mora aqui na nossa cidade e cedeu essas esculturas para os balões que dividem Samambaia Sul, Samambaia Norte. Bacana, né? Mas não é só isso não. A primeira construção de Samambaia, que se tornou cartão postal da cidade, sabe o que foi? Não sabe? Eu vou te contar. Olha, independente da sua religião, se você um dia passou pela Avenida 300-500, certamente estranhou quando viu, no meio do cerrado, um navio gigante. Pois é, minha gente, a primeira construção de Samambaia que se tornou conhecida nacionalmente
foi a Paróquia Santa Luzia, que fica lá na quadra 304. Quer saber um pouco da história dela? Você desce tal, perto da igreja, o navio. Próximo à igreja que parece um barco, um navio. Só conhecemos como a Igreja do Barco. Né? O Santuário Santa Luzia pode ser considerado uma das construções mais inusitadas aqui de Samambaia. A paróquia já é antiga, mas só em 1998, um padre italiano chamado Alberto Trombini teve a ideia de construir uma nova arca aqui na cidade. Na metáfora cristã, um pescador de homens. E hoje, a igreja é motivo de orgulho e ponto de referência dos moradores da cidade. Para localizar a casa de algum parente é só falar que mora perto da barca. Que era para ser mais conhecido era o Fórum de Samambaia, né? Às vezes você fala, ó, é próximo ao fórum. Fórum? Não, próximo à igreja do barco. Aí sim o pessoal vai saber aonde é o lugar. Agora eu vou falar baixinho porque a gente já está entrando aqui na igreja. E tudo lembra mesmo um navio. A porta de entrada, a casa do padre, a sacristia e, claro, o altar. Olha só o detalhe desse altar. E aqui, ó, tem até uma miniatura da igreja que é a luminária dela. Por dentro, as janelas têm imagens de santos. E por fora, ninguém diz que não são quartos de passageiros e tripulantes. E uma igreja como essa tinha que ter uma torre à sua altura. E daqui, ó, a gente tem uma visão privilegiada de Samambaia. 3 metros de comprimento e 24 de largura. Na época da construção, o filme Titanic e a novela Terra Nostra também estavam em alta e serviram de inspiração. E eu me lembro que o padre que construiu o navio de Samambaia fazia o seguinte comentário: diferente da ficção, esse navio aqui não vai afundar. Olha só que coisa curiosa. Em poucos minutos conhecemos um pouco da arquitetura do Rio de Janeiro, dos pontos turísticos de Salvador e um pouco da estrutura de Brasília. Falando em Samambaia, eu acredito muito que não se fala em arte de uma cidade se a gente não conhece direito essa cidade. Então, nas próximas aulas, eu vou falar um pouco mais sobre Samambaia, a diversidade, a cultura, o meio ambiente e a importância dos movimentos artísticos da cidade. Fique ligado, toda semana eu vou ter um vídeo aqui para você assistir e a gente vai discutir o conteúdo desse vídeo nas nossas aulas no Meet. Eu espero que você goste e a gente vai falar muito de Samambaia, que é a cidade onde você mora e onde eu moro também. Até a próxima aula. Tchau!